Verbo birrelativo. Já ouviu esse nome? Parece estranho? Fica aqui comigo que eu vou mostrar para você que ele está mais próximo de você do que você imagina logo após a vinheta. Todas as vezes que alguém falava o nome birrelativo parecia estranho, mas a bem da verdade é que antes da nomenclatura gramatical brasileira, algumas classificações gramaticais de alguns termos das orações eram diferentes naquela época. Após essa nomenclatura gramatical brasileira, que veio realmente para determinar, uniformizar algumas classificações das gramáticas normativas a partir da NGB para cá, o verbo, na verdade, birrelativo, ele acabou ser chamado de transitivo indireto. Por quê? Quando a gente olha a transitividade verbal atual, nós temos o verbo de ligação, o verbo intransitivo, o verbo transitivo indireto, o verbo transitivo direto e indireto. Aí nós temos também o verbo transitivo indireto. Antigamente, o verbo transitivo indireto, ele era chamado de transitivo relativo. Aí pensa comigo, se antigamente ele era chamado de verbo transitivo relativo, o que seria então o verbo birrelativo? Olha, o verbo transitivo relativo, ele era antigamente o nosso atual VTI. E o que tem o VTI? Objeto indireto. Então o verbo birrelativo era um verbo que tinha dois objetos indiretos. Ah, Silvio, mas esse tipo de classificação existe? Existe e eu vou te provar. Olha aqui, ó. Juquinha se queixou do professor ao diretor. Quem se queixa de algo ou de alguém, ó. VTI. Ele se queixa de alguém a alguém. Observe que nesse caso, o que nós temos aqui? Nós temos duas preposições, ó. O de mais ó, que vira aí uma contração, e o a mais ó, que vira uma combinação. Antigamente, esse cara aqui era chamado de verbo birrelativo. Hoje, porém, é chamado de VTI. Mas, Silvio, se isso aí apareceu na minha prova, eu duvido muito que apareça o nome birrelativo, mas no final desta dica, eu vou te apresentar um ouro puro que vai mudar toda a tua concepção dos estudos gramaticais. Ó, os atacantes reclamaram do zagueiro com o árbitro. Quem reclama de algo ou de alguém, ó. Do zagueiro é o objeto indireto e com o árbitro é outro objeto indireto. Antigamente era um verbo birrelativo, ou seja, esse cara, os atacantes, eles estão reclamando do zagueiro com o árbitro. Poderia até dizer que eles reclamaram do zagueiro ao árbitro. Reclamaram de alguém a alguém. Olha, não é algo nada anormal, é totalmente palpável, plausível. Olha aqui, ó. Joana contribuiu com ofertas para a igreja. Quem contribui com alguma coisa. Ela contribuiu com alguma coisa para alguém. Como é que era o nome desse cara antigamente? Verbo birrelativo. Mas, Silvio, e esse cara, como eu vou chamar hoje? Hoje ele é VTI. Lembra que eu falei que antes da nomenclatura gramatical brasileira, NGB, algumas classificações existiam. E depois da NGB, elas deram lugar a classificações mais tranquilas, mais próximas do nosso dia a dia e da nossa compreensão. Lembra que o verbo transitivo direto e indireto, que é esse cara aqui, ó, o verbo transitivo direto e indireto, ele também tem o nome de verbo bitransitivo? É só uma nomenclatura. E por que ele tem o nome de bitransitivo? Porque ele tem duas transitividades. Logo, ele vai ter dois objetos. Ele vai ter um objeto direto e ele vai ter um objeto indireto, porque ele é um VTDI. Tá aqui o D e tá aqui o I. É uma outra nomenclatura. O negócio é que a nomenclatura transitivo relativo saiu e deu lugar a VTI. Mas os verbos birrelativos continuam existindo. Mas o nome desse cara não vai ser birrelativo. Vai ser transitivo indireto mesmo. E o nosso último exemplo de hoje, ó. O filho desculpou-se do erro com os pais. Quem se desculpa de alguma coisa, OI, com alguém, outro OI, né? Ele é um VTI e antigamente era verbo
birrelativo. Mas não fique agoniado. O nome desses caras aí certamente vai ser verbo transitivo indireto. Mas antigamente eram chamados de bitransitivo. Mas, Silvio, falou tanta coisa aí, isso cai em prova? Eu não vi ainda cobrar o nome verbo birrelativo em prova. Mas a banca Consuplan já trouxe um verbo birrelativo em uma das suas opções. Olha aí, ó. E é uma prova do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Bora ler a questão? Mohamed as vendeu a outros combatentes. Assinale a alternativa que apresenta verbo que exige no contexto o mesmo tipo de complementos que o verbo grifado acima. Quem vende, vende algo. Lá no texto, esse AIS aqui que você está vendo é o OD e a outros combatentes é o OI. Logo, ele é um VTDI. O que ele quer aqui de você? Que você ache um VTDI. Olha, na boa, a resposta já é a letra C, tá bom? Até porque enviar, você envia algo, que no caso são as cartas, a alguém, que no caso são os pais e responsáveis, ó. VTDI com o verbo da questão, VTDI com a letra C. Mas observe, por gentileza, a letra A. Floriano desculpou-se. Quem se desculpa com alguém, com alguma coisa, de alguma coisa, né? Então ele é um VTI. Do ocorrido é um objeto indireto e a seu superior é outro objeto indireto. Observe a presença da preposição, né? O do é uma contração do de mais o e esse a é uma preposição. Então, nós temos aqui o que a gente chamaria, até antes da NGB, de verbo birrelativo. Mas hoje você vai chamar de verbo transitivo indireto. Não é a resposta, mas esteve presente. Tome cuidado, porque se cair na sua prova, você precisa ficar ligado e saber como escapar disso aí. Meu Instagram é que professa. Se quiser mandar um e-mail para mim, alguma dúvida, tá aí. É só chamar. Obrigado pela moral. Tamo junto e até a próxima. Tchau!